Existem histórias que parecem pequenas demais para mudar a gente. Elas não chegam com barulho, não pedem plateia, não trazem efeitos especiais. Só aparecem como um detalhe estranho no meio de um dia comum. E quando você percebe, está pensando nelas antes de dormir. Como se algo dentro de você tivesse sido cutucado. Essa é uma dessas histórias. Saudade, tempo e uma ligação que não deveria acontecer. É o tipo de história que começa simples e termina deixando um silêncio que demora a passar. Clara tinha 28 anos e uma rotina que funcionava no automático. Acordava, trabalhava, voltava para casa, jantava sem sentir o gosto e dormia com o celular carregando ao lado da cama. Não era preguiça, era cansaço do mundo. Desde que seu pai morreu, 2 anos antes, Clara carregava uma sensação constante de que faltava algo. Como se o ar estivesse sempre um pouco incompleto. Ela tentava seguir em frente, mas o coração insistia em voltar para o que ficou para trás. Seu pai se chamava Antônio. Era daqueles homens que falavam pouco, mas faziam muito. Consertava tudo em casa, sabia o nome das ruas antigas da cidade e sempre tinha uma bala no bolso para oferecer. Clara lembrava das mãos dele, ásperas de trabalho, mas gentis no carinho. Lembrava também do último abraço no hospital, rápido demais, como se o tempo estivesse com pressa de acabar. O mundo continuava girando, só que dentro dela tudo parecia sempre um pouco atrasado. No começo, Clara chorou como quem perde o chão. Depois, aprendeu a parecer bem. As pessoas elogiam isso como se fosse força, mas por dentro, ela só estava tentando não desmoronar em público. O luto virou um quarto trancado. Ela não entrava, mas também não jogava a chave fora. E foi assim que chegou a uma terça-feira comum, sem imaginar que o impossível ia tocar o telefone. Cada detalhe comum carregava uma lembrança, e cada lembrança virava um aperto silencioso. Era 3h17 da madrugada quando o celular vibrou. Clara acordou confusa, o coração acelerado, achando que era alarme ou spam. Na tela, o nome que apareceu fez o corpo gelar. Pai. Não era número desconhecido, era o contato antigo, guardado por hábito e teimosia. Clara sentou na cama, piscando como se aquilo pudesse sumir. O telefone parou de tocar e caiu na caixa postal. Era como andar com uma saudade no bolso, pesada e invisível para quem olha de fora. Ela encarou a tela por longos segundos. O quarto parecia mais frio. A chuva batia na janela e o silêncio parecia aumentar. Clara apertou play com o dedo tremendo. Primeiro, um ruído baixo, como vento em microfone. Depois uma respiração. E então veio a voz do pai dela. Clara sentiu a garganta fechar, porque era impossível, mas era ele, falando do jeito de sempre, sem pressa. E mesmo sem perceber, ela vivia como quem espera um sinal para voltar a respirar direito. Filha, se você está ouvindo isso é porque eu não consegui estar aí. A frase bateu como um soco. Clara levou a mão à boca para não fazer barulho, como se alguém pudesse proibir aquele momento. Não fica com medo. Eu só queria deixar uma coisa para você. Uma coisa que eu nunca soube dizer olhando nos seus olhos. A voz falhou por um instante, como se ele também estivesse segurando o choro. A ausência não fazia barulho, mas ocupava espaço, como um móvel enorme no meio da sala. Clara repetiu o áudio 3 vezes. 4, 5, procurando erro, falha, montagem. Mas a voz tinha detalhes que ninguém copiaria. O jeito de puxar o ar, a pausa antes de certas palavras, o fundo de rádio distante que ele sempre deixava ligado. Quando terminou, havia uma instrução. Abre a gaveta de meias, no fundo, você vai entender. E então o áudio acabou, deixando só o vazio. Ela pensou em ignorar aquilo, mas algumas coisas simplesmente não deixam a gente fingir. Ela não conseguiu voltar a dormir. Levantou descalça, andando como se a casa fosse estranha. A sala escura parecia maior.
Clara abriu o armário do quarto do pai, que ainda tinha o cheiro dele preso em madeira velha. Puxou a gaveta de meias. As primeiras coisas eram comuns. Pares antigos, panos, um botão solto. No fundo, bem escondido, havia um envelope pardo, amarelado pelo tempo. O que era para ser só mais um dia virou um daqueles dias que a gente nunca esquece. Clara segurou o envelope como se fosse frágil demais. Não tinha remetente, só o nome dela escrito à mão. A letra era do pai, a mesma letra de listas de mercado e bilhetes na geladeira. Ela abriu devagar e encontrou uma carta dobrada várias vezes. A folha tinha marcas de ter sido reaberta e fechada, como se ele tivesse começado desistido e começado de novo. Clara sentou no chão e respirou fundo. E por um instante, Clara sentiu que o tempo tinha parado só para encarar ela de frente. Clara, eu escrevo isso porque eu travo quando tento falar. A primeira linha já doeu. Eu sempre quis ser o tipo de pai que abraça, que diz eu te amo sem sentir vergonha. Mas eu fui criado com silêncio. E silêncio vira hábito. Clara sentiu lágrimas caírem sem pedir licença. Eu vi você crescer e pensei muitas vezes que não estava fazendo o suficiente. Só que eu não sabia como mudar sem parecer fraco. No fundo, ela sabia. Havia coisas que o silêncio não conseguia mais segurar. Ela continuou lendo. Quando você era pequena, você chorava de medo do escuro. Eu ficava sentado na porta do seu quarto até você dormir. Você nunca viu, porque eu achava melhor você não saber. Mas eu estava lá, sempre estive. Clara fechou os olhos, lembrando de noites em que acordava e o medo diminuía sem explicação. Talvez fosse ele. Talvez sempre tivesse sido. A carta parecia iluminar memórias escondidas. Ela tentava seguir em frente, mas o coração insistia em voltar. Eu sinto muito por ter sido duro às vezes. Eu queria te preparar para o mundo, porque o mundo não é gentil, mas eu acabei esquecendo de ser gentil dentro de casa. Clara apertou o papel contra o peito, como se pudesse apertar o próprio pai junto. Se eu partir antes de você, eu quero que você saiba que a sua vida não precisa ser uma homenagem à minha. Você não me deve tristeza. Você me deve vida. O mundo continuava girando, só que dentro dela, tudo parecia sempre um pouco atrasado. Clara parou na frase e ficou alguns segundos em silêncio. A casa parecia respirar com ela. Lá fora, a chuva diminuía e o som das gotas parecia um relógio. Eu guardei uma coisa para você, porque eu sabia que um dia você precisaria. Está no meu casaco azul, no bolso de dentro, aquele que eu usava quando ia te buscar na escola. Clara levantou a cabeça como se alguém tivesse chamado seu nome. Cada detalhe comum carregava uma lembrança, e cada lembrança virava um aperto silencioso. Ela caminhou até o cabideiro na área de serviço. O casaco azul ainda estava lá, esquecido, com poeira fina nos ombros. Clara o pegou com cuidado. O tecido era pesado e tinha aquele cheiro antigo de rua e perfume barato. Ela enfiou a mão no bolso de dentro e sentiu algo rígido, pequeno. Puxou devagar. Era um relógio de pulso velho com a pulseira gasta. O relógio estava parado em 3:17. Era como andar com uma saudade no bolso, pesada e invisível para quem olha de fora. Clara sentiu um arrepio. 3:17, o mesmo horário da ligação. Ela virou o relógio e viu uma gravação simples atrás, feita com canivete. Para quando você achar que é tarde. Aquilo desmontou o que restava de resistência dentro dela. Porque Clara, há meses, repetia a mesma frase para si. Agora é tarde. Eu já perdi tempo demais. E de alguma forma, ele tinha previsto isso, como se ainda cuidasse dela. E mesmo sem perceber, ela vivia como quem espera um sinal para voltar a respirar direito. Na carta havia mais uma linha. Tem uma chave presa na pulseira.
Clara olhou com atenção e, escondida entre as partes da pulseira, havia uma chave minúscula amarrada com um fio. Ela reconheceu na hora. Era a chave do velho armário de ferramentas no quintal, um armário que ninguém abria desde que o pai morreu. Clara caminhou até lá com o relógio na mão, sentindo o coração bater na garganta. A ausência não fazia barulho, mas ocupava espaço, como um móvel enorme no meio da sala. O armário rangeu quando ela abriu. Cheiro de ferrugem e madeira molhada subiu no ar. Dentro, além de ferramentas e caixas velhas, havia uma pequena caixa de metal, como as de biscoito, mas sem desenho. Clara abriu e encontrou fotos antigas, guardadas com cuidado. Ela criança no colo do pai, ela no primeiro dia de escola, ela adolescente fazendo cara feia. E por baixo das fotos, um caderno de capa preta. Ela pensou em ignorar aquilo, mas algumas coisas simplesmente não deixam a gente fingir. Um caderno de anotações. Na primeira página escrito, coisas que eu queria dizer e não soube. Clara virou páginas e viu pequenas frases, datas, pensamentos. Algumas eram simples. Hoje a Clara riu alto e eu pensei que essa risada salva o mundo. Outras doíam. Briguei com ela por besteira. Meu orgulho é maior do que eu. Preciso aprender. Era como entrar no coração do pai sem pedir permissão. E era lindo e triste. O que era para ser só mais um dia, virou um daqueles dias que nunca esquecemos. Em uma das últimas páginas, havia um bilhete dobrado. Clara abriu e leu. Se você estiver se sentindo sozinha, vai na padaria do seu Dário e pede o pão que eu sempre comprava. Senta na mesa do canto. Espera 5 minutos. Clara franziu a testa. Aquilo parecia estranho demais para ser lembrança. Parecia um plano. Mas o pai dela não faria isso por brincadeira. Clara decidiu ir. Era cedo, mas ela precisava. E por um instante, Clara sentiu que o tempo tinha parado só para encarar ela de frente. A cidade ainda estava meio adormecida quando Clara saiu. O céu começava a clarear e o ar tinha cheiro de terra molhada. Ela caminhou até a padaria com o relógio no bolso e a carta dobrada na mão. Lá dentro, o forno exalava um calor confortável. Clara pediu o pão, como o bilhete dizia, e sentou na mesa do canto. Tentou respirar. O coração dela batia como se fosse cair no chão. Ela esperou 5 minutos. No fundo, ela sabia. Havia coisas que o silêncio não conseguia mais segurar. No 3º minuto, a porta da padaria abriu. Entrou uma senhora de cabelo branco e olhos vivos. Ela olhou ao redor como quem procura alguém e então viu Clara. Caminhou devagar até a mesa com um sorriso triste. Você é a Clara, né? Eu sou a Lúcia, irmã do seu pai. Clara ficou paralisada. Antônio nunca falou de uma irmã. Nunca. A mulher sentou e segurou as mãos dela, como se já conhecesse aquele toque há muito tempo. Ela tentava seguir em frente, mas o coração insistia em voltar. Lúcia respirou fundo. Seu pai e eu brigamos feio quando éramos jovens. Ele foi embora da cidade e jurou que nunca mais voltava atrás. Mas ele voltava, em silêncio, várias vezes. Clara sentiu o mundo girar. Ele me procurou no ano passado. Disse que estava doente e que tinha medo de partir deixando buracos. Ele me pediu uma coisa, que eu te encontrasse quando você estivesse pronta. E ele deixou tudo preparado. O mundo continuava girando, só que dentro dela tudo parecia sempre atrasado. Clara mal conseguia falar. A voz saiu pequena. A ligação. Foi você? Lúcia balançou a cabeça devagar. Foi um serviço. A gente consegue programar mensagens para entregar depois. Seu pai gravou aquele áudio numa tarde de domingo, rindo porque disse que era um truque para burlar o tempo. Ela respirou e completou. Ele queria que você sentisse que ele ainda estava perto, só por um instante. Ele sabia que você precisava disso para abrir a carta. Cada detalhe comum carregava uma lembrança. Clara chorou sem tentar se segurar. Não era um choro de desespero. Era um choro de alívio, como se, finalmente, ela tivesse permissão para sentir tudo. Lúcia colocou uma caixinha pequena sobre a mesa.
Seu pai pediu para te entregar isso. Clara abriu e viu dentro uma pulseira simples, de couro e um papelzinho dobrado. No papel, só uma frase: volta a viver. Eu te vejo nas suas escolhas. Era como andar com uma saudade no bolso, pesada e invisível para quem olha de fora. Clara ficou olhando para a frase como quem aprende a ler de novo. Lúcia disse: ele te amava do jeito dele, às vezes do jeito difícil, mas amava. Clara respirou fundo e pela primeira vez em 2 anos sentiu que o peito tinha espaço para ar. O relógio no bolso parecia pesado e leve ao mesmo tempo. Ela entendeu que o pai não queria ser lembrado em um altar. Ele queria ser lembrado em um caminho. E mesmo sem perceber, ela vivia como quem espera um sinal para voltar a respirar direito. Quando Clara voltou para casa, o sol já tinha aparecido. A rua parecia outra, a casa a mesma, mas ela não era. Clara colocou o relógio parado em cima da mesa e ao lado a carta. Depois, pegou uma caneta e escreveu em um papel: não é tarde. Colou na geladeira, não como frase bonita, como promessa. Naquele dia, ela tomou café sem pressa. Ligou para uma amiga que tinha se afastado. Pediu desculpas. Riu baixo. O mundo continuava girando, só que dentro dela tudo parecia sempre um pouco atrasado. E à noite, Clara foi até o portão. Sentou no degrau e ficou olhando a rua em silêncio, não esperando uma volta impossível, mas aceitando o que ficou. O amor não tinha ido embora, só tinha mudado de forma. Ela tocou o relógio e pensou em 3:17 como um marco. Não o horário da morte, mas o horário de um recomeço. Um ponto em que o tempo finalmente parou de doer. Ela tentava seguir em frente, mas o coração insistia em voltar para o que ficou para trás. Meses depois, Clara voltou à padaria muitas vezes. Lúcia virou presença na vida dela, como um pedaço perdido da família que foi devolvido. Clara começou a visitar lugares que evitava. Começou a falar do pai sem sentir culpa. Começou a viver sem achar que estava traindo a memória dele. E quando o vazio voltava, ela lembrava do bilhete. Você não me deve tristeza. Você me deve vida. E respirava de novo. Ela tentava seguir em frente, mas o coração insistia em voltar para o que ficou para trás. Se você já perdeu alguém, talvez entenda. Não existe um superar que apaga. Existe um aprender a carregar sem sangrar. Clara não voltou a ser quem era antes, mas virou alguém que caminhava com saudade, e ainda assim caminhava. Porque o amor do pai dela não era uma corrente, era um empurrão. E naquele horário estranho, 3:17, o impossível só aconteceu para lembrar o que importa. Nunca é tarde para recomeçar. O mundo continuava girando, só que dentro dela tudo parecia sempre um pouco atrasado.